Eu sou o Felipe Reis, tenho 34 anos e sempre fui o responsável da família. 2 semanas depois do meu aniversário ter passado em branco, sem um único parabéns, meu pai me ligou exigindo: "Queremos R$ 7.500 para a viagem do seu irmão para Fernando de Noronha, mas você nem foi convidado." Quando questionei esse absurdo, ele ameaçou me deserdar completamente. Eu respondi com toda a calma do mundo: "Perfeito. Deixe que eu te poupo desse trabalho." Naquela noite, tomei uma decisão que eles jamais esperariam. Eu cresci em Alphaville, um subúrbio rico nos arredores de São Paulo, numa enorme casa estilo colonial, com gramados impecáveis e uma garagem para 3 carros. De fora, parecíamos a família brasileira perfeita. Meu pai, Jorge, construiu sua consultoria imobiliária de alto padrão do zero, transformando-a numa potência regional. Minha mãe, Evelise, dedicou a vida a subir a escada social, entrando para todos os comitês exclusivos e conselhos de caridade do nosso condomínio. E então havia meu irmão mais novo, Tiago, 4 anos mais jovem que eu, e o indiscutível filho favorito desde o momento em que nasceu. Aprendi cedo que o amor em nossa casa era condicional. Meu pai media o valor das pessoas pelas conquistas e sucesso financeiro. Minha mãe valorizava a aparência e as conexões sociais. Nenhum dos dois parecia particularmente interessado em conexões emocionais, muito menos com seu filho primogênito, que nunca se encaixou totalmente nos moldes deles. Como o mais velho, mergulhei nos estudos, trazendo para casa boletins perfeitos e prêmios de prestígio, esperando que cada conquista pudesse finalmente fazer com que olhassem para mim. "Isso é o esperado de você, Fê", meu pai dizia, sem levantar os olhos do jornal. Enquanto isso, o Tiago trazia para casa um sete-guerro chorado e recebia uma chuva de elogios por ter se esforçado. As disparidades eram impossíveis de ignorar. Para o aniversário de 18 anos dele, o Tiago ganhou um BMW Z4, novinho em folha, com um laço vermelho gigante na garagem e um fotógrafo profissional para capturar o momento para as redes sociais da minha mãe. Meu aniversário de 18 anos, no mesmo ano, garantiu apenas um cartão com uma nota de R$ 50 e um lembrete de que eu deveria estar economizando para a faculdade. "Você entende de dinheiro melhor que seu irmão", minha mãe explicou quando finalmente criei coragem para perguntar o porquê. "Você é o prático. O Tiago é mais sensível." Apesar do favoritismo constante, eu me destaquei. Me formei com honras na FGV, com dupla graduação em Finanças e Administração. Consegui uma posição cobiçada numa grande agência de marketing em Curitiba logo após a faculdade e subi na carreira com pura garra e determinação. Aos 30 anos, eu já liderava minha própria equipe e cuidava de contas multimilionárias. Mudar para Curitiba tinha sido meu primeiro ato real de independência da minha família. Centenas de quilômetros de distância me deram espaço para respirar e construir uma vida que não fosse definida pela aprovação deles. Encontrei um apartamento lindo com vista para a cidade. Fiz amigos genuínos que me valorizavam por quem eu era, não pelo que eu podia oferecer, e até namorei, ocasionalmente, embora nada sério tenha vingado. Ainda assim, mantinha contato com minha família, ligando semanalmente, visitando nos feriados importantes, enviando presentes atenciosos. Uma parte teimosa de mim ainda ansiava pela aprovação deles. Ainda acreditava que se eu me esforçasse o suficiente, eles poderiam finalmente me enxergar. Minha amiga, a Dani, balançava o ascabza durante nossas noites de vinho, quando eu checava meu celular repetidamente, esperando mensagens da minha mãe ou do meu irmão. "Eles não te merecem, Fê", ela dizia, enchendo meu copo. "A família que você escolhe é mais importante do que a família em que você nasceu."
Eu sorria e concordava, mas no fundo não estava pronto para aceitar essa verdade. Sangue é mais grosso que água, certo? É o que nos ensinam desde a infância. Este ano, meu aniversário de 34 anos caiu numa terça-feira. Tirei o dia de folga do trabalho, me presenteando com um dia completo de spa e um almoço chique. Meu telefone permaneceu deprimentemente silencioso o dia todo, sem ligações ou mensagens da minha família. Meus amigos se mobilizaram, claro. A Dani organizou um jantar surpresa com nosso grupo, completo com champanhe e um bolo de chocolate decadente. Meus colegas de trabalho enviaram flores para meu apartamento. Meu vizinho, o Sr. Hélio, até deixou biscoitos caseiros na minha porta, mas nada dos meus pais ou do Tiago. Eu disse a mim mesmo para não me importar. Eu era um homem adulto, pelo amor de Deus, não uma criança esperando parabéns. Ainda assim, enquanto eu soprava as velas do meu bolo naquela noite, cercado por amigos que se tornaram minha família escolhida, não pude evitar a sensação de vazio no peito. Talvez eles tenham esquecido, disse para a Doassani enquanto ela ajudava a limpar depois da festa. Os três, simultaneamente, quando seu aniversário não mudou em 34 anos. A Dani ergueu uma sobrancelha. Você sabe, estão ocupados. A empresa do papai está expandindo. Mamãe está planejando aquele baile de caridade e o Tiago acabou de começar no novo emprego naquela galeria de arte boutique. A Dani apenas olhou para mim, sua expressão uma mistura de simpatia e frustração. Você sempre inventa desculpas para eles. Eles são família, disse eu, sem convicção. Não, respondeu a Dani firmemente. Eles são parentes, há uma diferença. Mudei de assunto, mas as palavras dela persistiram. Ainda assim, engoli meus sentimentos feridos e segui em frente, me jogando no trabalho nas 2 semanas seguintes, determinado a não remoer mais uma decepção das pessoas que deveriam me amar mais. Mal sabia eu que a próxima ligação do meu pai seria o catalisador para tudo mudar. Na terça-feira, exatamente 2 semanas após meu aniversário ignorado, o dia começou como qualquer outro dia de trabalho. Cheguei ao meu escritório no centro às 7h30, peguei um café na loja do saguão e me acomodei para revisar a apresentação final para um grande cliente automotivo que tentaríamos conquistar naquela tarde. A manhã passou num burrão produtivo. Ao meio-dia, me senti confiante sobre nossa apresentação e decidi fazer uma pausa rápida para o almoço na minha mesa mesmo, desembrulhando o sanduíche que tinha comprado no caminho. Foi quando meu telefone acendeu com uma chamada recebida. O nome do meu pai piscando na tela. Meu coração deu um pequeno salto estranho. Papai raramente me ligava, diretamente. Geralmente, qualquer notícia da família vinha através da minha mãe ou, ocasionalmente, do Tiago. Por um momento fugaz, me perguntei se talvez ele estivesse ligando sobre meu aniversário, lembrando tardiamente do filho que havia esquecido 2 semanas antes. Engoli meu pedaço de sanduíche e atendi. Oi, pai. É o Felipe. A voz dele era ríspida, profissional. Sem calor, sem saudação, apenas meu nome dito como um fato. Está tudo bem? Perguntei imediatamente, assumindo que algo devia estar errado para ele ligar do nada. Está tudo bem, ele respondeu. Escute, estou ligando sobre o aniversário do Tiago no mês que vem. O aniversário do meu irmão, claro. Eu deveria saber que era melhor não ter esperanças de que ele estivesse ligando sobre o meu. Decidimos fazer algo especial este ano, continuou ele, sem pausa. Vamos levá-lo para Fernando de Noronha por 1 semana, naquele novo resort exclusivo que acabou de abrir. Todos os amigos dele vão. Vai ser um grande evento. Isso parece legal, eu disse, me perguntando por que ele estava me contando isso. Esperava-se que eu enviasse um presente ou ajudasse no planejamento. A resposta veio rápida e inesperadamente. Seus ingressos já estão reservados. O seu também.
Você só precisa me enviar seus wire $7.500 hoje. Quase engasguei com minha água. 7.500 para quê, exatamente? Para augurar a sua parte da viagem, obviamente, disse meu pai, com um tom sugerindo que eu estava sendo deliberadamente lerdo. Minha mente correu tentando processar essa informação. Espere, estou sendo convidado para a viagem de aniversário do Tiago? O silêncio do outro lado durou um pouco demais antes da voz do meu pai voltar, tensa, com uma raiva mal controlada. Não, você não está convidado, mas precisa contribuir com os custos. Seu irmão tem muitos amigos que quer levar, e você sabe como são esses resorts exclusivos. Há um requisito mínimo de reserva. Fiquei perfeitamente imóvel, sanduíche esquecido, enquanto a implicação total de suas palavras afundava. Meu próprio pai estava ligando para exigir 7.500 ID para uma viagem para a qual eu nem sequer fui convidado. Não um empréstimo, não um presente para meu irmão, mas o pagamento pelo lugar de outra pessoa nessas férias luxuosas. Deixe-me ver se entendi, disse eu lentamente. Você quer que eu pague $7.500 por uma viagem para Noronha, na qual eu não vou e para a qual não fui convidado? Não seja difícil, Felipe, ele retrucou. Você é quem tem um emprego chique de marketing em Curitiba. Seu irmão ainda está se estabelecendo no mundo da arte. Ele não pode pagar para levar todos os amigos. E sua mãe e eu já estamos cobrindo a maior parte das despesas. Pai, isso é... Lutei para encontrar palavras que não fossem abertamente conflituosas. Isso não parece razoável. Por que eu pagaria para um estranho sair de férias? A voz dele ficou fria. Porque somos uma família, e a família apoia uns aos outros. Preciso desse dinheiro hoje, Felipe. O pagamento final vence hoje. Eu não posso, simplesmente, transferir $7.500 agora, protestei. Tenho minhas próprias despesas, minha própria vida. Que despesas? Você não tem filhos, não é casado, com o que você poderia estar gastando seu dinheiro, que é mais importante do que apoiar seu irmão. O desprezo na voz dele era palpável. Algo dentro de mim mudou, como uma placa tectônica de emoções se soltando de repente após anos de pressão. Não. Eu disse simplesmente. O que você disse? A voz dele caiu perigosamente. Eu disse não. Não vou enviar dinheiro para uma viagem da qual não faço parte. Escute-me com muita atenção. A voz dele agora era de uma raiva mal contida. Se você não transferir esse dinheiro hoje, juro por Deus, não espere outra ligação desta família nunca mais. Você sempre foi egoísta, Felipe. Sempre pensando em si mesmo primeiro. Esta é a sua chance de provar que você é realmente parte desta família. Naquele momento, com aquelas palavras pairando no ar entre nós, tudo ficou cristalino. Isso não era amor. Isso nem era família. Isso era extorsão emocional. Perfeito, respondi, minha voz estranhamente calma. Deixe-me poupar seu trabalho. O que isso quer dizer? Ele exigiu, mas pude ouvir a sua incerteza surgindo em seu tom. Eu nunca o enfrentei. Nunca. Significa adeus, pai. Encerrei a chamada. Fiquei imóvel na minha mesa, meu almoço esquecido, minhas mãos tremendo levemente. Eu realmente tinha acabado de fazer isso? Eu finalmente tinha enfrentado meu pai depois de 34 anos tentando ganhar sua aprovação? Meu telefone tocou imediatamente de novo, o nome dele piscando na tela. Recusei a chamada. Tocou de novo e de novo. Coloquei no silencioso e o virei para baixo na mesa. O resto da tarde passou num borrão. Passei pela apresentação do cliente no piloto automático. De alguma forma, conseguindo apresentar de forma eficaz, apesar do furacão emocional se formando dentro de mim. Minha equipe ficou empolgada quando garantimos a conta, mas mal registrei a empolgação deles,
acenando e sorrindo mecanicamente enquanto discutiam planos de comemoração. Naquela noite, liguei para a Dani e perguntei se ela podia vir. Eu precisava contar a alguém o que tinha acontecido para ter certeza de que não tinha imaginado toda a interação bizarra. Ele disse o quê? Dani exclamou, quase derramando o vinho quando recontei a ligação e os 7.500 pelas férias de outra pessoa. Ele enlouqueceu? Aparentemente, eu disse, ainda me sentindo estranhamente desconectado da situação. E uma ameaça de me cortar se eu não pagasse. Isso é abuso emocional puro, Fê. Eu sei. E eu sabia, com uma clareza que me escapara por anos. Acho que é isso, Dani. Acho que finalmente cansei de tentar ganhar a aprovação deles. Dani estendeu a mão sobre o balcão da cozinha e apertou a minha. Já estava na hora. O que você vai fazer? Olhei para o meu telefone, que vibrava periodicamente com chamadas e mensagens do meu pai e da minha mãe a noite toda. Algo que eles nunca imaginaram. Depois que a Dani foi embora naquela noite, sentei-me sozinho no meu apartamento escuro. As luzes da cidade de Curitiba cintilavam através das minhas janelas, enquanto eu contemplava a magnitude do que acabara de acontecer. Pela primeira vez na vida, eu disse não às exigências da minha família. Mais do que isso, desliguei na cara do meu pai, algo que teria sido impensável apenas 24 horas antes. Minha mente vagou por anos de incidentes semelhantes, momentos em que fui tratado como nada mais do que um caixa eletrônico conveniente ou suporte emocional para meu irmão. Houve a vez em que o Tiago bateu o carro 6 meses depois de ganhá-lo. E de repente, esperavam que eu emprestasse 4.000 balas para os reparos, porque ele não podia contar aos nossos pais. O dinheiro nunca foi devolvido, e quando toquei no assunto, gentilmente meses depois, ele agiu como se estivesse ofendido por eu colocar um preço em ajudar a família. Houve também a minha mãe ligando na véspera de Natal, perguntando se eu poderia ser um anjo e encomendar um presente de última hora para meu pai, porque ela tinha se esquecido e todas as lojas estavam fechadas. Os tacos de golfe personalizados de itens de $1.500 chegaram no dia seguinte com o nome da minha mãe na etiqueta, enquanto meu livro, cuidadosamente selecionado, sobre história da arquitetura, para meu pai, foi mal reconhecido. E agora isso. A exigência de $7.500 por uma viagem para a qual eu nem fui convidado. O padrão era, de repente, tão óbvio, tão flagrante, que me perguntei como não o tinha visto por tantos anos. Eu não era família para eles. Eu era um recurso a ser explorado sempre que conveniente. Um pensamento secundário, o responsável, que sempre diria sim porque queria desesperadamente pertencer. Bem, não mais. Abri meu notebook e comecei a vasculhar meus registros financeiros. Ao longo dos anos, mantive várias conexões com minha família que agora pareciam vulnerabilidades. Eu ainda estava listado como contato de emergência em todas as contas deles. Meu pai havia me adicionado como signatário em uma de suas contas empresariais, anos atrás, quando foi hospitalizado brevemente, apenas para o caso de algo acontecer. Eu ainda era nomeado beneficiário em várias apólices de seguro da família e contas de investimento. Todas essas conexões, de repente, pareciam correntes me prendendo a pessoas que não me valorizavam verdadeiramente como filho ou irmão, mas sim como uma rede de segurança, um plano B, uma fonte confiável de suporte, sem a inconveniência da reciprocidade. Fiz uma lista de cada conexão que precisava ser cortada. Quando terminei, eram quase 2 da manhã, mas em vez de me sentir exausto, me senti energizado, empoderado. Pela primeira vez, eu estava assumindo o controle da minha própria narrativa. Na manhã seguinte, liguei avisando que estava doente no trabalho pela primeira vez em anos. Eu tinha negócios importantes para tratar. Minha primeira ligação foi para meu advogado, Roberto,
que me ajudou com o meu testamento e outras questões legais desde que me mudei para cá. Preciso fazer algumas mudanças significativas, disse a ele quando nos encontramos em seu escritório no centro. Quero remover todos os membros da família do meu testamento e outros documentos legais. Roberto ergueu as sobrancelhas, mas assentiu sem julgamento. Certamente podemos fazer isso. Quem você gostaria de nomear no lugar? Eu tinha pensado muito sobre isso durante a noite. Quero criar um fundo fiduciário. Metade do meu patrimônio deve ir para uma seleção de amigos próximos que listarei para você. A outra metade deve ser doada para instituições de caridade que apoiam crianças de lares emocionalmente abusivos. Roberto assentiu, fazendo anotações. E para sua procuração de saúde e procuração legal. Dani, disse eu, sem hesitação. Ela é a pessoa em quem mais confio neste mundo. Ao meio-dia, eu já tinha renunciado como signatário da conta empresarial do meu pai, me removido como contato de emergência de todas as apólices de seguro da família e criado um novo testamento que refletia meus valores reais, em vez de obrigações familiares ultrapassadas. Em seguida, contatei meu banco e corretora de investimentos para garantir que ninguém da minha família pudesse acessar nenhuma das minhas contas, nem mesmo numa emergência. Mudei todas as minhas senhas, perguntas de segurança e informações de contato, removendo sistematicamente quaisquer avenidas que pudessem usar para me manipular financeiramente no futuro. Enquanto eu trabalhava na minha lista, meu telefone continuava a vibrar com mensagens e chamadas da minha família. Não li, nem ouvi nenhuma delas. Em vez disso, bloqueei os números um por um. Se quisessem falar comigo agora, teriam que se esforçar. Naquela tarde, entrei nas minhas redes sociais e compartilhei uma postagem reflexiva sobre relacionamentos familiares tóxicos e a importância de estabelecer limites. Não citei nomes, nem compartilhei detalhes específicos, mas qualquer um que me conhecesse bem entenderia o significado. Em seguida, ajustei minhas configurações de privacidade para impedir que minha família visse minhas postagens ou me contatasses por essas plataformas. O passo final foi talvez o mais simbólico. Peguei os 7.500 que eu teria enviado ao meu pai e os transferi para uma recém-criada conta poupança chamada Fundo da Liberdade. Este seria o começo de um fundo para uma viagem solo verdadeiramente especial. Uma onde eu celebraria minha independência, em vez de continuar a financiar minha própria exclusão. Depois de alguma pesquisa, reservei uma viagem de 10 dias para Ouro Preto, em Minas Gerais, agendada para a exata mesma semana da extravagância do Tiago, em Fernando de Noronha. Enquanto eles estariam cercados pelo luxo artificial de um resort onde nem me queriam, eu estaria experimentando a beleza autêntica e a riqueza histórica de uma cidade conhecida por sua resiliência e profundidade. Ao confirmar minha reserva, senti algo que não experimentava em relação à minha família há muito tempo. Paz. Não raiva, não mágoa, não um desejo desesperado de aprovação, mas simplesmente paz. Eu tinha finalmente parado de jogar um jogo viciado que nunca poderia vencer. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. O primeiro sinal de que minha família havia descoberto que estava bloqueada veio logo no dia seguinte. Eu estava de volta ao trabalho, focado na implementação da estratégia para nosso novo cliente, quando meu telefone do escritório tocou. Minha empresa listava minha linha direta no site, facilitando para qualquer um contornar meu celular se estivesse determinado o suficiente. Felipe Reis falando. Atendi profissionalmente. Felipe, graças a Deus, por que você não está atendendo o celular? A voz da minha mãe estava estridente de pânico. Estou trabalhando, mãe. O que você precisa? Mantive meu tom neutro, profissional, como se falasse com um cliente exigente, em vez de minha mãe. Seu pai está absolutamente transtornado. O que você disse a ele ontem? Ele chegou em casa num estado deplorável e quando tentamos te ligar de volta, caía direto na caixa postal. Você está nos ignorando deliberadamente?
Não estou interessado em discutir a exigência de dinheiro do papai para uma viagem para a qual não fui convidado, respondi calmamente. Ah, querido, você entendeu errado, disse minha mãe, sua voz mudando para o tom persuasivo que usava quando tentava suavizar conflitos familiares. Claro que você é bem-vindo em Noronha. Seu pai apenas assumiu que você estaria muito ocupado com o trabalho para tirar folga. Quase ri da mentira transparente. Não foi isso que ele disse, e você sabe. Preciso desligar, mãe. Tenho uma reunião. Espere. E o dinheiro? Seu pai diz que o pagamento final vence hoje. Não vou contribuir. Minha voz foi firme. Mas, Felipe, este é o aniversário especial do seu irmão. Você não se importa nem um pouco? Adeus, mãe. Desliguei. Ao longo do dia, as tentativas de me contatar aumentaram. Meu irmão enviou uma enxurrada de mensagens de texto para meu e-mail de trabalho, já que não conseguia falar no meu telefone. O que há de errado com você? O pai está furioso, a mãe está chorando. Você está feliz agora? Por que você está sendo tão egoísta sobre meu aniversário? Atenda o telefone. Sério, qual é o seu problema? Não respondi a nenhum deles, focando no meu trabalho e na estranha sensação de leveza que sentia ao finalmente me libertar da manipulação deles. À noite, eles passaram a contatar meus amigos. Dani ligou, rindo, para me contar que minha mãe a procurou nas redes sociais, pedindo para ela colocar juízo na minha cabeça. Disse a ela que apoiava totalmente sua decisão de parar de ser o banco pessoal deles, disse a Dani. Ela não gostou muito disso. Até o sócio do meu pai, Miguel, a quem eu tinha encontrado apenas algumas vezes em eventos da empresa, ligou para o meu escritório. Seu pai me pediu para entrar em contato, disse ele sem jeito. Ele parece achar que você está tendo algum tipo de colapso nervoso. Estou perfeitamente bem, Miguel, assegurei a ele. Este é um assunto familiar privado, mas agradeço sua preocupação. A próxima onda veio da família estendida. Minha tia Susana, irmã do meu pai, deixou um correio de voz. Felipe, o que diabos você fez com seu pai? Ele me ligou 3 vezes hoje, absolutamente lívido com alguma coisa. Me ligue de volta, por favor. Minha prima Jennifer mandou mensagem. Ei, pergunta estranha, mas aconteceu algo entre você e o tio Jorge? Minha mãe acabou de receber uma ligação super estranha dele, perguntando se ela tinha ouvido falar de você. Enviei respostas breves e educadas aos membros da família, estendida com quem eu realmente me importava, dizendo simplesmente que estava dando um tempo da minha família imediata, por razões pessoais, e que estava bem. Então vieram os avisos legais. 3 dias após nosso telefonema, meu pai deve ter recebido notificação formal de que eu havia me removido como signatário de sua conta empresarial. 5 dias depois, meus pais devem ter recebido a papelada atualizada, mostrando minha remoção como beneficiário de suas apólices de seguro de vida. 1 semana depois, teriam recebido a confirmação de que eu não estava mais listado como contato de emergência em nenhuma conta. Cada uma dessas mudanças representava outro laço cortado, outro passo em direção à verdadeira independência. E claramente eles estavam começando a vir entrar em pânico. No 10º dia após minha decisão, as mensagens tomaram um rumo mais sombrio. Minha mãe deixou um correio de voz trêmulo na minha linha do escritório. Felipe, por favor. Seu pai está tendo algum tipo de colapso por causa do que você fez. Ele não está dormindo, não está comendo. Ele está falando em voar para Curitiba. Por favor, nos ligue de volta. Estamos preocupados com você e seu pai não está bem. As mensagens do meu irmão mudaram de raiva para desespero. Eu não me importo mais com a viagem estúpida. O pai está me assustando. Ele não está agindo como ele mesmo. O que quer que você tenha feito, por favor, desfaça. Meu aniversário está arruinado de qualquer maneira. Ninguém nem está falando mais sobre isso porque todos estão tão preocupados com você e o pai. Permaneci firme no meu silêncio, embora cada mensagem puxasse o condicionamento de uma vida inteira
que me ensinou a colocar as emoções da minha família acima das minhas. Ainda assim, enquanto fazia as malas para minha viagem a Ouro Preto, sentia-me cada vez mais certo de que estava finalmente fazendo o que deveria ter feito anos atrás: me proteger de pessoas que nunca me protegeram. Na noite anterior ao meu voo, recebi talvez a mensagem mais reveladora de todas. Minha mãe, claramente no limite, deixou um correio de voz soluçando. Nós estávamos errados. Ok, apenas desfaça o que você fez. Seu pai não me diz exatamente o que está acontecendo, mas tem algo a ver com as contas empresariais e apólices de seguro. No final das contas, nós precisamos de você. Aquelas últimas 3 palavras confirmaram tudo. Não, nós te amamos, ou sentimos sua falta, ou nos desculpe, mas nós precisamos de você. Mesmo em seu desespero, eles não conseguiam me ver como nada além de um recurso a ser utilizado. Na manhã seguinte, embarquei no meu voo para Minas Gerais. Desliguei meu telefone e deixei o caos familiar para trás. Pelos próximos 10 dias, eu focaria apenas na minha própria cura, na minha própria alegria, na minha própria vida. Eles deixaram claro por anos que meu aniversário não valia a pena ser lembrado. Agora eu mostraria a eles que minha ausência era impossível de ignorar. Voltei de Ouro Preto transformado. 10 dias de reflexão silenciosa, exploração de ladeiras antigas e conversas com viajantes de todo o mundo me deram uma perspectiva que nunca tive antes. Pela primeira vez na minha vida adulta, me senti completamente em paz com quem eu era, sem a necessidade desesperada de validação de pessoas que nunca foram capazes de dá-la. Minha mente estava clara e meu coração parecia estranhamente inteiro. Apesar dos laços familiares que quebrei, tirei um dia extra em casa antes de voltar ao trabalho, aproveitando a calma do meu apartamento e a liberdade de saber que finalmente havia estabelecido limites que honravam meu valor. Essa paz foi estilhaçada no meu segundo dia de volta a Curitiba por uma batida inesperada na minha porta. Eu não estava esperando encomendas ou visitas. Quando olhei pelo olho mágico, meu estômago despencou. Parados no meu corredor estavam minha mãe e meu irmão, parecendo abatidos e determinados. Por um momento, considerei fingir que não estava em casa, mas sabia que esse confronto era inevitável. E talvez fosse melhor tê-lo no meu território, onde eu poderia pedir para saírem se necessário. Abri a porta, mas não os convidei para entrar. Isso é uma surpresa. Você não nos deixou escolha, disse minha mãe, com a voz tensa. Você bloqueou nossas ligações, nossas mensagens, tudo. Podemos entrar, por favor? Tiago perguntou, parecendo desconfortável, parado no corredor. Viemos de tão longe. Contra meu melhor julgamento, dei um passo para o lado para deixá-los entrar. Eles olharam ao redor do meu apartamento com curiosidade óbvia. Nenhum deles tinha me visitado em Curitiba antes, apesar de eu morar aqui há quase uma década. Lugar legal, comentou Tiago, observando a vista das janelas. Obrigado. Permaneci de pé, sem fazer movimento, para oferecer nada ou pedir para sentarem. Esta não era uma visita social, e eu não ia fingir o contrário. Felipe? Minha mãe começou, sua voz assumindo o tom razoável e levemente condescendente que usava para gerenciar situações difíceis. Isso já foi longe demais. Seja qual for o ponto que você está tentando provar, você já provou. Agora é hora de consertar a bagunça que você criou. Que bagunça seria essa? Perguntei calmamente. Não se faça de bobo, Tiago retrucou, seu desconforto anterior dando lugar à irritação. Você sabe exatamente o que fez. O pai está desmoronando. O banco ligou para ele sobre mudanças nas contas. A companhia de seguros enviou todos esses documentos. Ele acha que a empresa está em risco de alguma forma. Nada do que fiz afeta a empresa dele, esclareci. Eu simplesmente me removi de suas contas e apólices.
Ele tem todo o direito de me substituir por outra pessoa como signatário ou beneficiário. Mas por que você faria uma coisa dessas? Minha mãe exigiu. Depois de tudo o que fizemos por você. A pergunta era tão absurda, tão completamente desconectada da realidade, que eu realmente ri. O que exatamente vocês fizeram por mim? Mãe, você esqueceu meu aniversário, exigiu dinheiro para uma viagem para a qual não fui convidado e consistentemente favoreceu o Tiago minha vida inteira. Isso não é justo, protestou o Tiago, embora seus olhos desviassem dos meus. Não é? Perguntei. Vamos ser honestos pela primeira vez. Por que o pai ficou realmente tão chateado por eu não enviar o dinheiro? Para que eram aqueles VET 1.500? Minha mãe e meu irmão trocaram um olhar que confirmou minhas suspeitas antes mesmo de falarem. Na verdade, Tiago finalmente admitiu, afundando no meu sofá sem ser convidado. O pai prometeu aos meus amigos uma viagem grátis. 6 deles. Ele disse para não se preocuparem com o custo, que tudo estaria coberto. Mas ele não podia realmente pagar, presumi. Então ele decidiu que eu cobriria isso, sem nem mesmo ser convidado. Ele ia te convidar eventualmente, disse minha mãe fracamente, assim que o pagamento fosse resolvido. Não, ele não ia, afirmei categoricamente. E todos nós sabemos disso. Eu servia para ajudar a pagar, mas não servia para ser incluído. Essa tem sido a dinâmica da minha vida inteira. Você está sendo dramático, suspirou minha mãe. Você sempre foi o responsável, aquele com quem podíamos contar. O Tiago precisa de mais apoio. Eu tenho 30 anos, mãe, Tiago interrompeu, parecendo desconfortável. Você não precisa falar de mim como se eu ainda fosse uma criança. Vocês me veem como um talão de cheques, não como um filho. Continuei, ignorando assim uma interrupção. O pai deixou isso abundantemente claro, com seu ultimato. Ele estava apenas com raiva, insistiu minha mãe. Você sabe como ele fica. Ele não quis dizer aquilo. Ele quis dizer. E eu também quis quando disse que tinha acabado. Acabam. O rosto da minha mãe se contraiu levemente. Uma rara demonstração de emoção genuína. Felipe, por favor. Seu pai não está bem. O que quer que você tenha feito com todas aquelas contas e documentos desencadeou algo nele. Ele está convencido de que sua empresa está comprometida de alguma forma. Ele está falando sobre teorias da conspiração, sobre seus sócios tentando expulsá-lo. Ele não dorme, mal come. Isso soa como um problema de saúde mental, disse eu cuidadosamente. Um que não tem nada a ver comigo, me removendo como contato de emergência ou signatário de conta. Essas mudanças afetam a mim, não a ele. Mas foi o momento, pressionou Tiago. Logo após a briga sobre o dinheiro. Ele acha que está tudo conectado, que você está tentando arruiná-lo de alguma forma. Balancei a cabeça, genuinamente confuso com essa reação paranoica. Isso não faz sentido. Nada disso faz sentido, exclamou minha mãe, incluindo você de repente, te nos cortando sem aviso. Sem aviso? Ecoei, incrédulo. Tenho tentado fazer parte desta família há 34 anos. Tenho sido paciente, compreensivo, generoso. Inventei desculpas para todos vocês pelos aniversários esquecidos, as comparações constantes, a manipulação emocional. A ligação do pai foi a gota d'água, não a primeira ofensa. A sala ficou em silêncio enquanto minhas palavras pairavam no ar. Pela primeira vez, vi incerteza cruzar o rosto da minha mãe, como se ela estivesse realmente me ouvindo. Sempre vimos você como o forte, disse ela, finalmente, em voz baixa. Aquele que não precisava tanto de nós. Todo mundo precisa da sua família, mãe. Respondi, sentindo uma tristeza profunda sob minha determinação. Eu só finalmente aceitei que não tenho uma de verdade
não da maneira que importa. Tiago estava olhando para o chão, incomumente quieto. Quando olhou para cima, fiquei surpreso ao ver lágrimas em seus olhos. Eu sabia que não era justo, admitiu ele, com voz fraca. A maneira como nos tratavam de forma diferente. Senti culpa por isso durante anos, mas era mais fácil aceitar o favoritismo do que desafiá-lo. Minha mãe parecia chocada com essa traição de seu filho favorito. Tiago, isso não é verdade. Amamos vocês dois igualmente. Não, vocês não amam, respondeu Tiago, com firmeza, surpreendente. E todos nós sabemos disso. É por isso que o pai achou que poderia exigir dinheiro do Felipe sem nem convidá-lo para a viagem, porque ele nunca foi tratado como um membro pleno desta família. A honestidade crua de sua admissão me atordoou. Em todos os nossos anos, Tiago nunca havia reconhecido a disparidade em nosso tratamento. Seu pai ama você, Felipe, insistiu minha mãe, embora sua voz carecesse de convicção. Ele só não é bom em demonstrar. Por favor, você precisa consertar as coisas com ele. Ligue para ele. Diga que você não está tentando prejudicar a empresa, que aquelas mudanças nas contas foram apenas, eu não sei, um erro ou algo assim. Não foram um erro, disse eu firmemente. Foram um limite, e não vou fingir o contrário para acalmar a paranoia infundada do papai. Você não entende, disse minha mãe, sua voz caindo para quase um sussurro. Há mais acontecendo com seu pai do que você sabe. As coisas têm sido difíceis há algum tempo. Que coisas? Perguntei, de repente desconfiado de sua evasiva. Ela olhou para o Tiago, que desviou o olhar desconfortavelmente. Mãe, pressionei. Que coisas? Coisas financeiras. Ela finalmente admitiu. Problemas nos negócios. Ele tem estado sob tremenda pressão. A viagem de aniversário do seu irmão deveria ser um ponto positivo. Uma celebração antes... Ela parou, mas eu pude preencher as lacunas. Antes do quê? Antes de a empresa falir? É por isso que ele precisava dos meus 7.500 reais tão desesperadamente? O grande Jorge Reis está com problemas financeiros? Minha mãe vacilou com meu tom, mas não negou. E em seu silêncio, de repente vi tudo claramente, uma revelação que estava escondida à vista de todos por anos. Não são apenas problemas financeiros, são, perguntei, as peças finalmente se encaixando. Eu sei sobre a outra família, mãe. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Tiago engasgou audivelmente, seus olhos correndo entre nós. Do que você está falando? Minha mãe perguntou, mas sua voz trêmula o atraiu. A segunda família do pai em Campinas. A outra mulher, as duas crianças. Eu sei há anos. Um silêncio absoluto preencheu meu apartamento. Minha mãe sentou-se congelada, seu rosto uma máscara de choque e horror nascente. Tiago parecia igualmente atordoado, mas por um motivo diferente. Percebi que ele não sabia. Como? Minha mãe finalmente sussurrou. Encontrei recibos quando estava ajudando a organizar o escritório do pai durante a faculdade. Pagamentos de aluguel de um apartamento em Campinas. Pensão alimentícia. Presentes de aniversário. Eu o segui uma vez, vi com meus próprios olhos. Uma mulher da sua idade, mãe, um menino adolescente e uma menina que parecia ter uns 10 anos na época. Você nunca disse nada, disse minha mãe com a voz oca. O que havia para dizer? Vocês dois deixaram claro que manter as aparências era mais importante do que qualquer coisa. Assumi que você sabia e tinha escolhido olhar para o outro lado. Eu não sabia, disse Tiago, com a voz pequena e infantil de repente. Como você pôde não me contar? Não era meu segredo para contar, respondi gentilmente. E, honestamente, algum de vocês teria acreditado em mim em vez do papai? A pergunta pairou no ar sem resposta, porque todos sabíamos a verdade. Eles não teriam.
A palavra de Jorge Reis era lei em nossa família, sua autoridade inquestionável. Então, vejam, continuei. Não sou eu quem está guardando segredos ou prejudicando esta família. Só estou finalmente me recusando a participar da disfunção. Minha mãe levantou-se, de repente recolhendo sua bolsa com mãos trêmulas. Devemos ir, disse ela para o Tiago, sem olhar para mim. Mãe, não podemos simplesmente ir embora depois do que ele acabou de dizer. Protestou Tiago, ainda parecendo chocado. E o pai? E a outra? A outra família? Agora não, sibilou minha mãe. Então, virando-se para mim com o rosto sem cor, ela disse: Acho que você já causou danos suficientes por um dia, Felipe. Eu não danifiquei nada, respondi calmamente. Eu apenas parei de fingir. Eles saíram sem dizer mais nada. Minha mãe praticamente arrastando o Tiago, que continuava olhando para trás com uma mistura de confusão, mágoa e algo que poderia ser um respeito nascente. Quando a porta se fechou atrás deles, soltei um longo e lento suspiro. A verdade estava finalmente exposta, pelo menos parte dela. O confronto não tinha sido nada como eu esperava, revelando fissuras na minha família que eu não tinha entendido completamente, apesar de anos de suspeita. Eu deveria ter me sentido vitorioso, tendo finalmente defendido meu território e falado verdades há muito enterradas. Em vez disso, senti uma mistura complexa de libertação e tristeza. Libertação de segredos e fingimentos. Tristeza por todos os anos desperdiçados, tentando ganhar amor de pessoas incapazes de dá-lo livremente. Mas por baixo de tudo, havia uma base de certeza. Eu tinha feito a coisa certa. Não apenas pela minha própria dignidade, mas talvez, de alguma forma estranha, por todos nós. A fachada cuidadosamente construída da nossa família finalmente havia rachado, deixando entrar uma luz dolorosa, mas necessária. Os dias seguintes ao meu confronto com minha mãe e meu irmão passaram em completo silêncio da minha família. Sem ligações no meu escritório, sem mensagens através de amigos, nada. Era como se tivessem decidido coletivamente que se eu não jogasse-se pelas regras deles, eu não existia. Esse silêncio deveria ter doído e, em certo nível, doeu. 34 anos de condicionamento não desaparecem da noite para o dia, mas principalmente senti uma crescente sensação de paz e clareza sobre quem eu era, fora de suas expectativas e manipulações. No trabalho, me joguei no projeto do nosso novo cliente, com foco e energia renovados. Minha equipe notou a mudança, comentando sobre minhas ideias inovadoras e liderança decisiva. O que eles não sabiam era que eu estava canalizando toda a pura energia mental anteriormente consumida pelo drama familiar para minha carreira. 2 semanas após o confronto, meu chefe me chamou em seu escritório. Entrei cansado, imaginando se de alguma forma meus problemas pessoais tinham afetado meu desempenho, apesar dos meus melhores esforços. Felipe, começou ele, gesticulando para que eu me sentasse. Estive revisando o trabalho que você fez com o cliente automotivo. O feedback tem sido excepcional. Obrigado, disse eu, relaxando um pouco. A equipe realmente se uniu nessa. Sim, mas todos eles acreditam sua liderança pelo sucesso. Ele se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas na mesa. É por isso que quero discutir uma oportunidade com você. A posição de diretor executivo de criação vai abrir no próximo mês. A Janet está se mudando para nosso escritório em Londres. Gostaria que você considerasse se candidatar ao cargo dela. Pisquei de surpresa. A posição de diretor executivo de criação estava 2 níveis acima da minha função atual. Um salto que normalmente levaria anos para ser alcançado. Você está falando sério? Perguntei, antes de poder filtrar minha resposta. Ele riu. Completamente sério. Seu trabalho tem sido excelente há anos, Felipe, mas nessas últimas semanas, você demonstrou um nível de foco
e criatividade impossível de ignorar. Acho que você está pronto. Saí do escritório dele com uma sensação de possibilidade que não sentia há anos. Essa promoção significaria mais responsabilidade, certamente, mas também um aumento salarial substancial e a liberdade criativa que eu sempre quis. Parecia que o universo estava confirmando que eu estava no caminho certo. Naquele fim de semana, decidi que era hora de outro recomeço. Meu apartamento atual, adorável como era, guardava memórias de ligações noturnas da minha família, de lágrimas derramadas por aniversários e feriados esquecidos, da constante ansiedade de fundo, esperando a próxima exigência ou decepção. Contatei um corretor e comecei a procurar um lugar novo, algo que refletisse esse novo capítulo da minha vida. Meu círculo de amigos, sempre solidário, pareceu se expandir e aprofundar durante esse tempo. Sem o dreno constante das demandas emocionais da minha família, descobri que tinha mais energia para conexões genuínas. Aceitei convites para jantar que antes poderia ter recusado. Entrei para um clube do livro que se reunia mensalmente num café aconchegante do bairro. Até fui a alguns encontros, embora nenhum tenha despertado nada sério. Dani permaneceu minha rocha, verificando regularmente e celebrando cada pequena vitória na minha jornada rumo à independência. Estou orgulhosa de você, ela me disse durante um brunch num domingo. Sei que isso não tem sido fácil, mas você parece mais leve de alguma forma. Ela estava certa. Apesar da tristeza persistente do afastamento familiar, eu me sentia mais leve, como se tivesse largado um fardo que carregava há tanto tempo que tinha esquecido que não fazia parte de mim. E cerca de um mês, após o confronto, recebi uma mensagem de um número desconhecido. É o Tiago. Troquei de telefone. Podemos conversar? Só nós dois? Olhei para a mensagem por um longo tempo, pesando minhas opções. Parte de mim queria manter o corte limpo que havia feito. Outra parte reconhecia que de todos os membros da minha família, Tiago era talvez o menos culpado pela disfunção, tendo sido tanto um peão nos jogos dos nossos pais quanto eu, embora de uma maneira diferente. Após cuidadosa consideração, respondi: cafeteria na esquina da rua 24 horas, sábado às 10 horas. Só nós. A resposta dele veio imediatamente: estarei lá. Obrigado. Naquele sábado, cheguei cedo à cafeteria, garantindo uma mesa tranquila no canto onde pudéssemos conversar em particular. Avistei Tiago no momento em que ele entrou, parecendo ao mesmo tempo familiar e estranhamente diferente. Ele tinha perdido peso e havia uma nova tensão em seu rosto que não estava lá antes. Oi, disse ele sem jeito, deslizando para o assento ali à minha frente depois de pedir um café. Oi, respondi, estudando-o. Você parece cansado. Ele soltou uma risada sem humor. Isso é pouco. O último mês foi intenso. Esperei, deixando-o encontrar as palavras sem pressionar. Depois do que você disse, começou ele hesitante, sobre o pai e a outra família. Eu não podia simplesmente ignorar. Fiz minha própria investigação. E? Perguntei, embora já soubesse o que ele tinha encontrado. Você estava certo, disse ele, com a voz mal acima de um sussurro. Sobre tudo. O apartamento em Campinas, a mulher, as crianças. Encontrei extratos bancários, fotos, até um segundo telefone. Quando o confrontei, ele nem negou. Disse que estava acontecendo há quase 20 anos, até mais tempo do que eu suspeitava. Como a mãe está lidando com isso? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria realmente saber. A expressão do Tiago me disse tudo antes de ele falar. Eles estão se divorciando. A mãe o expulsou no dia seguinte que mostrei a ela o que encontrei. Ele está num hotel agora, mas acho que provavelmente vai se mudar para Campinas permanentemente. Assenti, sem surpresa. E a empresa?
Essa é a outra coisa, disse Tiago, envolvendo as mãos na xícara de café como se buscasse calor. Está com problemas há anos. O pai fez alguns investimentos ruins, perdeu clientes importantes. Ele tem encoberto isso, pegando empréstimos, movendo dinheiro. É por isso que ele ficou tão em pânico quando você se removeu das contas. Ele achou que você tinha descoberto os problemas financeiros e ia expô-lo de alguma forma. A ironia não passou despercebida. Cortei laços para me proteger emocionalmente, sem perceber que meu pai tinha segredos muito maiores para esconder. A viagem para Noronha? Perguntei. Tiago parecia genuinamente envergonhado. Uma última farra antes que tudo desmoronasse. Acho que ele não podia pagar. Não realmente. É por isso que ele estava tão desesperado pela sua contribuição. Meu aniversário foi apenas uma desculpa. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da decepção que moldou nossa família por décadas. Sinto muito, disse Tiago finalmente, olhando para mim com olhos cheios de lágrimas. Por tudo. Por não ver o quão injustamente você foi tratado. Por aceitar o favoritismo porque me beneficiava. Por deixar que fizessem você sentir que não era importante. O pedido de desculpas, inesperado e aparentemente sincero, me pegou desprevenido. Em todos os nossos anos de rivalidade fraterna e desigualdade, nunca imaginei ouvir essas palavras dele. Obrigado por dizer isso. Respondi cuidadosamente. Significa muito. Tenho pensado muito, continuou ele, sobre nossa infância, sobre o tipo de pessoa que quero ser. Não quero ser como eles, Fê. Não quero viver atrás de mentiras e manipulação. O que você vai fazer agora? Perguntei. Saí do emprego na galeria, disse ele com um pequeno sorriso. Estou voltando para a faculdade, na verdade, para terminar minha licenciatura em História. Sempre quis dar aulas no ensino médio, mas o pai achava que não era prestigioso o suficiente. Pela primeira vez em nossa vida adulta, senti uma conexão genuína com meu irmão, vendo-o não como o favorito dos meus pais ou meu rival, mas como outro homem tentando encontrar seu caminho autêntico. Isso parece perfeito para você, disse a ele sinceramente. Você sempre foi bom com história. A mãe está vendendo a casa, continuou ele. Ela vai se mudar para Xaba, para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para viver perto da tia Susana. Diz que precisa de uma mudança completa. Assenti, tentando imaginar minha mãe, tão consciente de status, deixando para trás seu círculo social, cuidadosamente cultivado em Alphaville pela paisagem rústica do Cerrado. Talvez ela também estivesse, finalmente, se libertando das aparências. E quanto a nós, Tiago perguntou timidamente. Sei que não tenho o direito de pedir nada a você depois de tudo o que aconteceu, mas você ainda é meu irmão, a única pessoa que realmente entende como foi crescer naquela casa. Considerei a pergunta seriamente. Poderia deixar o Tiago voltar para minha vida sem reabrir velhas feridas? Poderíamos construir algo novo, algo honesto, das cinzas da nossa família disfuncional. Acho, disse eu lentamente, que poderíamos tentar. Não voltar a como as coisas eram, porque isso não era saudável para nenhum de nós, mas talvez construir algo novo. Algo baseado em respeito mútuo e honestidade. O alívio de Tiago foi palpável. Eu gostaria muito disso. Enquanto terminávamos nosso café e nos preparávamos para seguir caminhos separados, ele hesitou, depois tirou um envelope da bolsa. A mãe pediu para te entregar isso. Ela não achou que você concordaria em vê-la. Peguei o envelope, reconhecendo a letra elegante da minha mãe Servin, escrevendo meu nome na frente. Obrigado por vir hoje, Tiago. E por ser honesto. É o mínimo que eu podia fazer, respondeu ele. Literalmente, o mínimo. Nos despedimos com um abraço desajeitado
não totalmente confortável, mas genuíno em sua intenção. Esperei até estar de volta ao meu apartamento para abrir a carta da minha mãe. A nota manuscrita era breve, mas continha palavras que nunca esperei ler. Felipe, você estava certo sobre tudo. Passei semanas tentando entender como falhamos tão completamente com você. Como falhei com você como mãe. A verdade é que não tenho desculpa. Permiti que a preferência do seu pai pelo Tiago se tornasse a dinâmica definidora da nossa família. Participei em fazer você se sentir menos valorizado, menos amado. Não posso desfazer esses anos de míngua, mas quero que saiba que vejo isso agora e sinto muito profundamente. Você merecia melhor. Se algum dia encontrar em seu coração vontade de falar comigo novamente, serei grata pela chance. Mas entenderei se essa porta estiver fechada para sempre. Com amor e arrependimento, mãe. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei na gaveta da minha mesa. Eu não estava pronto para responder ainda. Não tinha certeza se algum dia estaria. Mas pela primeira vez, senti que minha mãe realmente tinha me visto. Tinha reconhecido a realidade da nossa dinâmica familiar sem desculpas ou deflexão. Quanto ao meu pai, seu silêncio dizia muito. Nenhuma carta, nenhuma tentativa de contato, nem mesmo através de intermediários. Ele havia mostrado suas verdadeiras cores quando ameaçado com a perda de controle. E essas cores não eram bonitas. Alguns relacionamentos, eu estava aprendendo, não valem a pena ser salvos. Não importa quão forte seja a conexão biológica. Naquela noite, olhei ao redor do meu apartamento para a vida que construí para mim, apesar da negligência emocional da minha infância. Pensei na promoção me esperando, no novo apartamento que logo encontraria, nas amizades genuínas que me sustentavam. Pensei no pedido de desculpas do Tiago, na carta da minha mãe e no silêncio revelador do meu pai. A dor não tinha ido embora. Talvez nunca fosse completamente, mas ao lado dela, agora, havia algo novo. Uma sensação de possibilidade, de um futuro definido pelas minhas próprias escolhas, em vez da aprovação que nunca recebi do meu pai. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente livre para me tornar quem eu quisesse ser, sem o peso das expectativas familiares me arrastando para baixo. Essa liberdade que eu estava descobrindo valia cada passo doloroso da jornada. Um ano depois, eu estava em meu novo apartamento no centro, ajustando uma fotografia emoldurada na parede. A foto me mostrava numa muralha histórica em ouro preto, braços estendidos, rosto virado para o sol. Tinha se tornado algo como um símbolo pessoal, um lembrete do momento em que me escolhi em vez dos padrões tóxicos do meu passado. Tanto tinha mudado em um ano. Aceitei a posição de diretor executivo de criação e prosperei no papel, trazendo 3 grandes novos clientes e orientando membros mais jovens da equipe com uma empatia nascida de minhas próprias experiências. Meu novo apartamento, com suas vistas expansivas do horizonte de Curitiba e móveis cuidadosamente escolhidos, parecia um verdadeiro santuário, livre de memórias dolorosas ou obrigações. Meu relacionamento com o Tiago evoluiu de maneiras que nunca esperei. Falávamos semanalmente, não por obrigação, mas por interesse genuíno na vida um do outro. Ele tinha completado seu primeiro semestre, de volta à sua faculdade, com notas excelentes, e estava voluntariando num programa pós-escola para crianças carentes. A personalidade artificial que ele adotara para agradar nossos pais tinha caído, revelando um homem com compaixão genuína e uma determinação silenciosa que eu nunca tinha apreciado totalmente antes. Tive uma longa conversa com meu terapeuta sobre você ontem. Ele me disse durante uma de nossas ligações. Ele me falou sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivéssemos sido aliados em vez de competidores crescendo. Não éramos competidores. Lembrei, gentilmente.
Éramos peças sendo movidas num tabuleiro que não controlávamos. Ainda assim, ele insistiu. Gostaria de ter visto isso mais cedo, de ter te defendido de alguma forma. Éramos crianças, Tiago. A responsabilidade não era nossa. Minha mãe e eu alcançamos uma trégua cautelosa. Após vários meses de reflexão, finalmente respondi à carta dela com uma minha, abrindo a porta para uma comunicação limitada. Agora, trocávamos e-mails, mensagens ocasionais, cuidadosas e atenciosas, que evitavam a superficialidade do nosso relacionamento passado. Ela parecia diferente na Chapada, mais autêntica de alguma forma, como se a distância geográfica de sua antiga vida tivesse permitido que ela se desfizesse dos fingimentos junto com as posses. Estou voluntariando num abrigo para mulheres, escreveu ela num e-mail recente. Muitas das mulheres aqui eram financeiramente controladas por seus parceiros, algo que parece desconfortavelmente familiar agora que olho para trás no meu casamento. Penso em você frequentemente, enquanto as ajudo a abrir contas bancárias independentes e criar currículos. Sua coragem me inspirou mais do que você sabe. Meu pai permaneceu conspicuamente ausente da minha vida. Através do Tiago, soube que ele realmente se mudou para Campinas permanentemente após o divórcio, integrando sua segunda família em sua vida diária após décadas de segredo. Sua empresa finalmente colapsou sob o peso das dívidas e má gestão, forçando-o a vender sua parte para os sócios por uma fração do valor. O homem que exigiu 7.500 de um filho, que não se incomodou em convidar para as férias, estava agora supostamente trabalhando como consultor para uma firma muito menor. Seu império e ilusões de grandeza se foram. Não senti satisfação em sua queda. Apenas uma tristeza distante por um homem que sacrificou relacionamentos autênticos no altar do controle e da aparência. O desenvolvimento mais inesperado veio 3 meses atrás, quando recebi notificação de que minha avó materna, uma mulher que mal conheci, havia falecido e me deixado uma herança substancial. Ela sempre admirou sua independência, explicou minha mãe quando liguei confuso. Ela nunca disse muito, não era o jeito dela, mas guardava cada artigo sobre seus prêmios de marketing, cada cartão de Natal que você enviava. Acho que ela se via em você. A herança não mudava minha vida, mas era significativa o suficiente para me dar opções que eu não tinha antes. Após cuidadosa consideração, decidi usar parte dela para estabelecer um fundo de bolsas para estudantes de administração que não tinham suporte financeiro familiar. A Bolsa Fundadores Felipe Reis seria concedida anualmente a um estudante promissor que demonstrasse resiliência e criatividade diante de desafios pessoais. O resto investi no meu futuro, um futuro que agora parecia totalmente aberto, com possibilidades, em vez de constrangido por obrigações ou pela necessidade desesperada de aprovação. No último Natal, em vez de fazer a viagem obrigatória para São Paulo ou ficar sozinho com comida pronta, ofereci um jantar no meu novo apartamento. Ao redor da minha mesa estavam a Dani e o namorado dela, 2 colegas de trabalho, meu vizinho do andar de baixo, Sr. Hélio, e, o mais surpreendente, Tiago, que tinha voado de Goiânia especificamente para a ocasião. Enquanto passávamos os pratos e compartilhávamos histórias, olhei para aquelas pessoas que escolheram estar na minha vida e a quem eu escolhi em troca. Isso, percebi, era o verdadeiro significado de família. Não o acidente do DNA compartilhado, mas a escolha deliberada de aparecer um para o outro com honestidade e cuidado. Gostaria de fazer um brinde, disse Tiago, erguendo a taça, ao meu irmão que teve a coragem de quebrar o ciclo, que me ensinou que amor real não vem com etiquetas de preço ou condições, que me mostrou como a força realmente se parece. Enquanto as taças brindavam e sorrisos calorosos eram trocados, senti uma sensação de completude que não tinha nada a ver com a aprovação dos meus pais e tudo a ver com finalmente honrar meu próprio valor.
O preço da admissão, na minha vida, não era mais a conformidade desesperada ou contribuição financeira, mas simples respeito e autenticidade. Aqueles que não queriam ou não podiam pagar esse preço não tinham mais acesso ao meu tempo, energia ou coração. E nesse limite, encontrei liberdade. Olhando para trás, para aquele telefonema fatídico, quando meu pai exigiu $7.500 por uma viagem para a qual não fui convidado, agora o reconheço como o presente que realmente foi. Não o presente que ele pretendia, certamente, mas um presente de qualquer maneira. Foi o empurrão final que eu precisava para me libertar de padrões que me aprisionaram por décadas, para descobrir quem eu realmente era, fora do papel estreito que me foi atribuído no drama da minha família. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos, e só aí, em última análise, pelos outros, é nos afastar de relacionamentos que diminuem em vez de aumentar nossa humanidade. Às vezes, a cura só pode começar quando paramos de tentar consertar o que foi quebrado, muito antes de termos o poder de repará-lo. Não sei o que o futuro reserva para meu relacionamento com meus pais. Talvez um dia meu pai reconheça o dano que suas ações causaram e busque uma reconciliação genuína. Talvez a evolução da minha mãe continue, permitindo-nos construir algo novo das cinzas do passado. Talvez Tiago e eu nos tornemos ainda mais próximos, criando o vínculo fraterno de apoio que nos foi negado quando crianças. Ou talvez não. E está tudo bem também, porque o relacionamento mais importante que curei é aquele comigo mesmo. Não meço mais meu valor pela capacidade dos outros de vê-lo. Não sacrifico mais minha dignidade no altar do pertencimento. Não aceito mais migalhas de atenção daqueles que não querem oferecer um lugar completo à mesa. Eu sou inteiro. Eu sou suficiente. E esse conhecimento, conquistado com dificuldade através da dor, perda e escolhas difíceis, vale mais do que qualquer aprovação que eu já busquei daqueles que não podiam ou não queriam dar. Essa declaração final silenciosa não foi o fim, mas a fundação de uma nova realidade. Meu mundo havia se estabilizado, definido pelo meu sucesso, minha família escolhida e o limite firme e inabalável que eu finalmente havia construído. No entanto, limites eu estava aprendendo. Não impedem o vento de soprar. Eles apenas determinam quem pode ficar dentro da fortaleza. O silêncio do meu pai, Jorge, continuou. Um vazio profundo e revelador na minha vida. Era um silêncio que falava de ego ferido, não de arrependimento. Mas 3 semanas após aquele encontro de Natal com Tiago e minha família escolhida, a tranquilidade da minha nova vida foi violada por um e-mail repentino e chocante. O assunto era simplesmente Jorge Reis, atualização pessoal. Não era do Jorge, claro. Era do Roberto, meu advogado. Eu tinha instruído o Roberto a agir como um firewall permanente, interceptando toda a comunicação legal ou financeira dos meus pais. Abri a mensagem com uma curiosidade distante que não possuía 1 ano atrás. O e-mail era conciso, profissional e devastadoramente factual. O colapso financeiro do Jorge, ao qual Tiago havia aludido, era pior do que sabíamos. A venda forçada da imobiliária para seus sócios não havia estabilizado a situação. Tinha desencadeado uma avalanche de dívidas e reivindicações legais. Uma das reivindicações, especificamente relacionada a um antigo acordo de parceria e alguns negócios de terras duvidosos na crise de 2008, que Jorge havia obscurecido silenciosamente, estava agora exigindo um acordo financeiro massivo, um que ele absolutamente não podia pagar. O detalhe mais crucial estava enterrado no 3º parágrafo. Jorge estava entrando com pedido de falência pessoal, como contingência, e num movimento que cheirava a desespero manipulativo, ele estava tentando desafiar a validade da minha rápida remoção como signatário de sua última conta
empresarial restante. Aquela em que eu tinha entrado apenas para o caso. Roberto estava confiante de que poderíamos esmagar a moção facilmente, mas o e-mail terminava com um aviso. Dadas as circunstâncias, o novo advogado de seu pai indicou que eles podem tentar contatá-lo diretamente para pressionar um acordo familiar fora do tribunal. Permaneça firme e direcione toda a comunicação através de mim. Não responda a nenhum apelo emocional. Li o e-mail 2 vezes, sentindo o peso frio do passado tentando me arrastar de volta para baixo. Isso não era sobre amor ou reconciliação. Era uma jogada de desespero de um homem se afogando em sua própria arrogância, ainda me vendo como seu bote salva-vidas mais confiável. O velho Felipe teria sentido uma culpa paralisante, a necessidade condicionada de ser o responsável e salvar o nome da família. O novo Felipe sentiu apenas uma profunda raiva protetora. Liguei para a Sadani imediatamente. Eu precisava me ancorar de volta na realidade, longe do jargão jurídico e das correntes fantasmas da obrigação. Eles ainda estão tentando te usar, Fê, mesmo quando ele está quebrado, disse Dani, com a voz afiada de indignação protetora. Estávamos no meu apartamento tomando café enquanto o sol da manhã entrava. Ele está tentando alegar que eu era uma parte essencial de sua estrutura de negócios, e minha retirada repentina, de alguma forma, causou prejuízo financeiro a ele. Expliquei, passando a mão pelo cabelo. É lixo, o Roberto disse. Mas a pura audácia disso... É clássico do Jorge, respondeu Dani, pousando a caneca. Ele nunca resolve um problema. Ele apenas encontra outra pessoa para pagar por isso. A única diferença é que desta vez você pediu o divórcio primeiro. Você o cortou do caixa eletrônico. A falência é triste, admiti, encostando-me na ilha da cozinha. Não para ele, talvez, mas pelos destroços que causa. Tiago, mãe, a outra família em Campinas. Dani olhou para mim com profunda sinceridade. Você tem permissão para se sentir triste pela situação, Fê, mas não tem permissão para se sentir culpado por não se incendiar para mantê-los aquecidos. Você escolheu a liberdade. Você escolheu seu valor. As palavras dela foram o escudo que eu precisava. Passei as 2 semanas seguintes focado implacavelmente no meu trabalho, canalizando a energia agitada numa apresentação para uma grande conta de tecnologia. O impulso para ter sucesso não era mais sobre ganhar a aprovação do Jorge, mas sobre fortificar a vida que eu havia conquistado. Uma vida que era imune à manipulação dele. Então, o verdadeiro conflito começou. Voltei para casa tarde, numa noite de quinta-feira, exausto, mas exultante depois de fechar o negócio de tecnologia. Ao destrancar a porta do meu apartamento, notei uma figura sentada no banco, do lado de fora da unidade, parcialmente obscurecida pela luminária do corredor. Meu primeiro pensamento foi um vizinho. O segundo foi uma sensação de reconhecimento profundo e indesejado. Sentado ali, curvado e parecendo mais velho do que seus anos, estava Jorge Reis. Meu sangue gelou. Ele não tinha ligado, não tinha mandado e-mail, não tinha enviado nenhum aviso. Ele estava em Curitiba, na minha porta, a centenas de quilômetros de seu império desmoronando em São Paulo. Olá, Felipe, disse ele, com a voz rouca e baixa. Faltava-se autoridade ressonante a que eu estava acostumado. Soava pequena, derrotada. Eu não entrei no apartamento. Fiquei enquadrado na porta, a luz de dentro iluminando a sua dureza na minha expressão. Você não deveria estar aqui, pai. Você sabe que me comunico apenas através do Roberto. Ele lutou para ficar de pé, apoiando-se pesadamente numa bengala que eu nunca tinha visto antes. Voei esta manhã.
Eu tinha que te ver. Isso não é sobre advogados, filho. Isso é família. Família? A palavra era uma arma na boca dele. Essa é uma narrativa que você destruiu, Jorge. Respondi, usando o primeiro nome dele intencionalmente. Um marcador de limite. O Roberto tem minhas instruções. Você está violando meu pedido explícito de espaço. Ele ignorou a declaração, seus olhos correndo para o meu rosto, procurando por um lampejo do velho Felipe obediente. A Evelise me contou sobre a promoção. Diretor executivo de criação. Estou orgulhoso de você. Sempre soube que você tinha minha garra. O elogio pousou como um soco. Ele estava tentando invocar o amor condicional, a aprovação medida que passei 34 anos perseguindo. Não, não faça isso. O quê? Ele desafiou, uma pitada de sua velha raiva retornando. Não seja um pai. Vim de tão longe, Felipe. Não tenho dormido. Estou doente. Preciso falar com meu filho. Você veio aqui porque está desesperado, não porque está doente, rebati, minha voz baixa e firme. Você está tentando contornar o processo legal e alavancar-me. Minha conexão emocional com você para ganho financeiro. Eu avisei que isso não funcionaria. A luta saiu dele. A máscara do empresário de sucesso desmoronou, revelando um homem totalmente aterrorizado. Ele deu um passo cambaleante para a frente e eu instintivamente recuei, colocando distância entre nós. O pedido de falência é uma formalidade, Felipe, implorou ele com a voz falhando. Mas os sócios estão agindo para liquidar tudo. O Tiago, sua mãe, eu serei arruinado. Preciso de capital, não de um advogado. Preciso que você entre como o responsável. O responsável é aquele que estabeleceu limites e se protegeu desse colapso inevitável. Declarei firmemente. Você teve 30 anos para ser responsável, Jorge. Você escolheu segredos, mentiras e negligência. Você escolheu uma segunda família em Campinas e esperava que eu fosse sua rede de segurança. Ele vacilou visivelmente a menção de Campinas, olhando ao redor do corredor. A Evelise te contou. Aquela mulher. Foi um erro há muito tempo. Ela me usou. Mas isso é diferente, Felipe. Este é o nome Reis, sua herança. Minha herança é uma chamada a 3, exigindo dinheiro para uma viagem para a qual não fui convidado, disse eu, uma clareza amarga me invadindo. Minha herança é uma vida inteira, me sentindo menos do que suficiente. Cortei esses laços. O nome Reis não significa nada para mim, agora, além de dívida e extorsão emocional. Ele agarrou meu braço, seu aperto, surpreendentemente fraco. Só preciso que você assine um documento, uma garantia. Isso me compra tempo. Olhei para a mão dele na minha manga. Este era o momento do conflito final. A lógica do meu recém-descoberto amor próprio contra o comando emocional profundamente enraizado de família em primeiro lugar. A vontade de obedecer, de fazer os sentimentos ruins pararem, era um fantasma do meu antigo eu. Forcei-me a olhá-lo nos olhos. Solte-me, Jorge. Ele recusou, o desespero apertando seu aperto. Você nem vai olhar os documentos. Você não vai me ouvir. Não preciso, respondi, minha voz perigosamente plana. Alcancei meu bolso, puxando meu telefone e abrindo uma mensagem de texto recém-composta. Cheguei em casa esperando uma celebração de vitória, não um confronto. Vou chamar a segurança do prédio e depois vou ligar para o Roberto. Você tem 30 segundos para sair das instalações antes que eu aperte enviar. Os olhos dele se arregalaram em choque genuíno. Ele não esperava que o filho de ouro chamasse a polícia para ele. O medo da exposição pública,
de perder sua imagem, cuidadosamente curada de controle, mesmo em sua queda, era mais potente do que qualquer ameaça financeira. Ele puxou a mão de volta, como se tivesse se queimado. Você está jogando fora sua família, Felipe, sussurrou ele, com veneno misturado com tristeza. Você está cometendo um erro enorme. Cometi meu erro anos atrás, tentando ganhar amor que não estava à venda, disse eu finalmente, entrando no meu apartamento e bloqueando a viva entrada com meu corpo. Acabei com a venda. Agora vá embora. Ele ficou parado por mais um longo momento, derrotado, a bengala apertada na mão. Ele se virou no silêncio pesado do corredor, engolindo o som de seus passos arrastados enquanto recuava em direção ao elevador. Não fechei a porta até que as portas do elevador se fechassem sobre sua figura em retirada. Encostei-me na madeira pesada, meu coração martelando um ritmo frenético contra minhas costelas. Eu tinha vencido a batalha, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Eu tinha cortado totalmente o último laço, não com a caneta de um advogado, mas com a minha própria voz. Passei a hora seguinte servindo uísque com a Dani. Reconta o confronto. Ela não ofereceu clichês. Ela simplesmente ouviu, validando minhas cotas da minha escolha com sua presença. Essa é a verdadeira vitória, Fê, disse ela baixinho, brindando seu copo contra o meu. O velho condicionamento tentou assumir o controle, e você usou sua lógica e seus limites para pará-lo. Você escolheu a autopreservação em vez da performance. O verdadeiro choque veio 3 dias depois. Roberto me ligou no final da tarde de domingo. Felipe, o advogado do seu pai, retirou a moção para desafiar seu status de signatário. Eles estão desistindo de todas as tentativas de contatá-lo diretamente. Ótimo, suspirei, o alívio me inundando. Então, a ameaça se foi. A ameaça se foi, mas a situação mudou dramaticamente, afirmou Roberto. Jorge Reis não entrou com o pedido de falência tradicional. Ele entrou com um pedido de recuperação judicial. Pausei. Recuperação judicial era uma reorganização da dívida, sugerindo que ele tinha alguma fonte de renda futura ou ativos que estava tentando proteger. Então, ele está tentando salvar alguma coisa. Exatamente. Ele encontrou um financiador substancial. Alguém apareceu para fornecer um empréstimo pessoal massivo para cobrir a dívida mais urgente e comprar tempo suficiente para ele reestruturar. Um nó frio se formou no meu estômago. Quem, Roberto? Quem seria louco o suficiente para apostar no navio afundando do Jorge? Essa é a parte interessante, disse Roberto, sua voz baixando um pouco. O credor está listado como uma entidade de investimento privado baseada na Chapada dos Veadeiros, Goiás. O contato principal está listado como diretor administrativo da entidade. E o diretor administrativo é... Roberto fez uma pausa para efeito dramático. Sua mãe, Felipe, Evelise Reis. O telefone escorregou na minha mão úmida. Evelise, que tinha passado meses pregando sobre a ruína do Jorge, que tinha se mudado para a Chapada, para um novo começo longe das mentiras dele, estava agora financiando a tentativa dele de salvar sua vida financeira. Mas a realização mais perturbadora foi o porquê de Evelise ter recebido a maior parte dos ativos do acordo de divórcio de São Paulo, o dinheiro que ela deveria usar para reconstruir sua própria vida no Cerrado. Ela está salvando a pele dele com o próprio dinheiro do acordo? Perguntei, o absurdo me entorpecendo. Está, confirmou Roberto. E tenho que imaginar que ela tem um motivo profundamente pessoal e não financeiro para esse nível de risco. Desliguei, a resposta batendo em mim com a força de uma revelação. Evelise não estava comprando tempo para o Jorge. Ela estava comprando o silêncio dele. O erro de muito tempo atrás, da família de Campinas, era claramente mais complicado do que um simples caso. Era chantagem. A Evelise, alpinista social e obcecada por imagem,
não podia tolerar a humilhação pública do caso de falência do ex-marido. Um caso que, inevitavelmente, a arrastaria para o tribunal e exporia todos os segredos do Jorge, incluindo a profundidade de sua decepção de longo prazo e a existência de sua segunda família. Não apenas para a família, mas para todo o círculo social de São Paulo, que ela tentou desesperadamente impressionar. Evelise não tinha se mudado para a Chapada para se curar. Ela tinha se mudado para uma distância segura, apenas para agora usar sua independência financeira para garantir que Jorge mantivesse a boca fechada e que o nome Reis, ou pelo menos a aparência dele, ficasse fora do lixo público. Eu tinha escolhido a autopreservação e a dignidade. Evelise tinha escolhido as aparências e o compromisso silencioso. O contraste entre minha liberdade conquistada, a duras penas, e o retorno voluntário dela ao cativeiro era gritante, uma lição final dolorosa sobre as diferentes formas que o trauma familiar assume. Percebi então que, embora estivesse livre das expectativas do meu pai, ainda não estava livre da sombra das escolhas da minha mãe. Eu precisava ver o Tiago. Isso era grande demais para processar sozinho. Olhei para o livro caixa em minhas mãos. Eu tinha buscado a simples liberdade, mas me entregaram uma arma capaz de destruição total. A escolha final agora estava diante de mim. Usar a verdade para acabar com a guerra ou permanecer em silêncio e vê-los consumir uns aos outros. O livro encadernado em couro parecia impossivelmente pesado. Não era apenas um registro de fraude financeira. Era a prova empírica definitiva de que a história da minha vida, as décadas que passei tentando me provar digno, foram construídas sobre uma fundação de criminalidade profissional e exploração emocional. Os 17.500 não eram para uma vaga de férias. Era um pagamento de suborno, uma transação que marcou minha tentativa sincera de dever familiar como um ato de facilitar o engano do Jorge. Empurrei o livro caixa de volta para o Miguel. Eu não precisava lê-lo. O fato de ele ter usado minha responsabilidade para financiar um suborno criminal era suficiente. Miguel parecia aliviado, mas ainda ansioso. Então, você vai falar com a Evelise. Você pode fazê-la ver que esse processo vai expor tudo. A família de Campinas, a fraude. O Jorge vai para a sua prisão e ela perde os milhões que acabou de investir. Inclinei-me para trás, juntei as pontas dos dedos e olhei direto para o ex-sócio do Jorge. A lógica fria do novo Felipe estava totalmente engajada. Você quer que eu limpe a bagunça do Jorge, Miguel? Você quer que eu alavanque meu trauma pessoal, a revelação dos crimes dele e o desespero da minha mãe para salvar seu lucro? Você quer que eu faça exatamente o que o Jorge sempre quis? Agir como o intermediário responsável e não remunerado. Miguel gaguejou. Não, Felipe. Você só quer que a guerra acabe sem escândalo público e acredita que sou a única pessoa que pode entregar esse resultado. Terminei, a realização me atingindo com clareza gelada. Todos vocês me veem como um recurso. O Jorge me viu como um caixa eletrônico para seus crimes. A Evelise me vê como um escudo contra a vergonha pública. E você, Miguel, me vê como uma ferramenta diplomática para proteger seus ativos. Todo o sistema ainda estava tentando me puxar de volta, não como um filho, mas como um solucionador. O preço da admissão, no drama deles, ainda era minha dignidade e meu trabalho emocional. Peguei o livro caixa, novamente, mas desta vez não o empurrei de volta. Segurei-o firmemente, assumindo a propriedade da evidência. Diga ao Jorge que eu sei de tudo, disse eu, minha voz baixa, final. Diga a ele que sei que os assistentes eram um suborno para silenciar uma testemunha.
Diga a ele que tem o livro caixa detalhando suas fraudes. E diga a ele isto: eu não vou procurar a Evelise. Não vou procurar o Roberto. Não vou procurar o da imprensa. Os olhos do Miguel se arregalaram, a esperança tremeluzindo. Você vai ficar em silêncio? Não, respondi, levantando-me, elevando-me sobre ele. O barulho do restaurante desapareceu. Era apenas Miguel e eu, os dois últimos guardiões do desastre Reis. Não vou ficar em silêncio. Estou me removendo de todo o ecossistema de mentiras. Não sou mais o filho do Jorge, o intermediário da Evelise ou sua arma. Eu sou Felipe Reis, e meu valor não é negociável. Coloquei o livro caixa no bolso interno da minha jaqueta, protegendo-o. Era minha oferta de paz final para mim mesmo. A evidência concreta de que a traição da minha família era um fato, não um fruto da minha mágoa emocional. Você não vai usá-lo, pressionou Miguel, perplexo. Você vai apenas guardá-lo. Estou guardando a verdade, confirmei. E o Jorge saberá que eu aguardo. Aquele livro não é para ganhar um processo, Miguel. É para garantir a liberdade permanente. Enquanto o Jorge souber que o peso total de seu passado está seguro e silencioso com a única pessoa que ele realmente teme, aquela que ele descartou, ele nunca, jamais tentará alavancar a mim, ao Tiago ou a Evelise novamente. Alcancei minha carteira e coloquei uma nota de 100 reais na mesa para cobrir meu copo de água intocado. A guerra acaba esta noite, Miguel. Não com um processo, mas com a ameaça de exposição absoluta. Diga ao Jorge para resolver sua reivindicação, desistir de seu processo e usar o dinheiro da Evelise para desaparecer silenciosamente em Campinas com sua outra família. Se ele não fizer isso, o livro vai para o Ministério Público. Deixei Miguel sentado sozinho, atordoado, entre os talheres imaculados e o vinho francês caro. Saí do restaurante para uma noite fria de Curitiba, deixando o sistema tóxico implodir em seus próprios termos. Na manhã seguinte, guardei o livro caixa num cofre de segurança dedicado. A chave confiada apenas a mim e ao Roberto, com instruções para nunca abri-lo, a menos que o Jorge tentasse contato comigo ou com o Tiago, ou processasse a Evelise. O livro não era vingança. Era o limite final inegociável. Em uma semana, Roberto confirmou que Jorge havia abruptamente feito um acordo com seus ex-sócios, cedendo aos termos deles. O pedido de recuperação foi silenciosamente reestruturado e as comunicações do Jorge desapareceram. Não apenas da minha vida, mas da de todos. Ele havia escolhido a desgraça silenciosa que ofereci, em vez da prisão pública que Miguel ameaçou. Minha mãe, Evelise, nunca entrou em contato para discutir o empréstimo. Nem mencionou a tensão financeira ao enviar mensagens para o Tiago. Ela escolheu viver com seu compromisso, mantendo a fachada tranquila na Chapada, para sempre amarrada aos segredos do Jorge. Minha vida com o Tiago, a Dani e minha equipe floresceu. A Bolsa Fundadores Felipe Reis foi estabelecida, financiando seu primeiro destinatário, um estudante brilhante que carecia de apoio familiar, mas possuía um espírito independente feroz. A jornada tinha sido longa, dolorosa e cara, mas a recompensa era a autossoberania. Eu tinha finalmente aprendido que amor, conexão verdadeira e pertencimento não são dívidas a serem pagas ou condições a serem cumpridas. São presentes dados livremente entre pessoas que veem seu valor sem que você precise prová-lo constantemente.